Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente em temas como ética, direito, teoria do Estado e história do Brasil. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente nesta coluna deliciosa para para levar conhecimento, que é História e Política. Na pauta de hoje, a Ângela aborda as urnas eletrônicas como instrumento da democracia representativa. Bom dia, Ângela, tudo bem por aí? Bom dia, Lília, Marcelo, queridos, um prazer. Bom dia a todos, essa gente que acompanha aí a Nova Brasil. Urnas eletrônicas é algo que tem chamado a atenção de um tempo para cá, hein? E o que você tem a nos dizer então sobre isso, Ângela? Talvez a música seja exatamente o que a gente precisa, né? Porque quando se fala de política e do discurso eleitoral, né? E como é tradicional no governo, todos querem a permanência nele, né? E aí as estratégias podem também fazê-los cair na mentira, né? A questão da urna, ou seja, é onde a gente deposita, o instrumento onde se deposita os votos, tem uma longa história no Brasil, mas é interessante talvez começar perguntando aí para os ouvintes, para os eleitores, né, desse pleito de 2022, se ele já ouviu falar da urna prenha. Era uma urna que era de lona, né, e que muitas vezes ela chegava já na zona eleitoral com votos dentro, né? Então já estava assim lotada de votos. Isso foi uma possibilidade muito comum até a década de 70, onde a gente usou, né, vários tipos de urnas sem ser a eletrônica, né? Um outro tipo de voto era também o voto formiguinha. Conforme era um modelo de cédula eleitoral, a gente tinha aqueles eleitores que levavam no bolso um papel, recebia depois da comissão eleitoral um outro papel, muitas vezes essas cédulas vinham já com o nome do candidato ou com a possibilidade de pôr o X, né, no voto impresso, vamos dizer. E aí, o sujeito depositava na urna o papel em branco ou escrito alguma coisa, também havia essa possibilidade de protestar, escrevendo, elegendo até um macaco de um zoológico que ganhou um número enorme de votos, e a cédula oficial, ela era vendida para algum candidato, então ele ia comprando lá a cédula oficial para depois entregar para as pessoas depositarem. Então, esse tipo de fraude e outros tipos de fraude foram muito, muito comuns na cédula impressa. E até a questão também da contagem demorava às vezes meses, um mês, semanas para se contar esses votos. Normalmente nas cidades menores se contavam ou no estádio ou até às vezes numa paróquia, numa igreja, e isso era muito demorado e havia uma possibilidade enorme de erro, até involuntário, na contagem desses votos. Imagina lá o sujeito que foi designado, né, para participar da contagem dos votos nas eleições, ele ficava semanas fazendo esse tipo de trabalho e, obviamente, tinha que desdobrar o papel e tinha que ir separando por candidatos. Então, imaginem vocês, o Brasil tem mais de 147 milhões de eleitores, né? Imaginem vocês contar isso, né? E não só o voto para presidente e vice, que já vem acoplado,
mas também conta voto de senador, conta voto de deputados estaduais e federais. Quer dizer, isso é um trabalho insano numa época de desenvolvimento tecnológico absurdo, né? A gente, inclusive, até o sistema judiciário brasileiro atualmente usa, né, o desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, acho que dizer que a urna eletrônica piorou o sistema ou contaminou o sistema vai ser pego na mentira, de fato, né? Porque agora, dia 30 desse mês, 30 aqui de maio, a gente vai ter o resultado das conferências que o Tribunal Superior Eleitoral ele começa 6 meses antes, às vezes até muito mais que isso, preparar as urnas para a eleição. Então, é feita uma série de testes, existe na urna eletrônica 30 mecanismos de segurança, portanto, é uma urna segura, comparado ao que ocorria com a cédula impressa, é extremamente, quase que 30 vezes ou mais segura que o sistema anterior, né? Questionar a urna eletrônica, antes de questionar, o cidadão deveria entrar lá, o eleitor, entrar no Tribunal Superior Eleitoral e verificar em que condições essas urnas serão lacradas. Existem equipes, é aberto a qualquer cidadão acompanhar aí a legitimidade dessas urnas, a segurança. É um voto auditável, sim, é só a gente pegar informação sobre isso. Ele é auditável, inclusive ele guarda o nome do eleitor, né? Obviamente que não precisa publicar isso, porque senão a gente vira aí um voto de cabresto, né? Você fica, não é mais secreto se você ficar examinando. Mas em caso de dúvida, é possível sim auditar esse voto com toda a segurança possível. Então, a gente teve no Brasil cada sistema que a gente fala, nossa, mas que significava? Por exemplo, enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, que isso vai ser até 1822, a gente tinha um tipo de urna, vou pôr entre aspas, e que a gente chamava eram uns pelotes, né? Fazia, assim, reuniam-se normalmente nas câmaras municipais, alguns cidadãos da cidade, comprovadamente aí capazes, e eles nomeavam quem seriam os eleitores. Aí esses eleitores escreviam num papel 3 nomes, né, em 3 folhas de papel, cada um escrevia 3 nomes. Aí se apurava, né, quem foi mais escrito aí nesse papel, dobravam esses 3 separadamente e colocavam dentro de uma pelota de cera, né? Essas pelotas de cera faziam bolas assim de cera, tinham meio oca e enfiava o papel lá dentro. Então eram 3 pelotes para os nomes indicados. E aí fechava essa pelota de cera, guardava em sacos, esses sacos mesmo mais rústicos, né, que existia no Brasil, e esses sacos eram colocados em 3 urnas de madeira, tá? Tipo um baú de madeira. E aí, quando chegava a época de substituir o vereador, uma criança de idade que aí fazia aí essa confirmação da lisura, porque, por exemplo, uma criança não poderia fraudar, uma criança inocente e tal. Então, uma criança com 7 anos de idade abria um dos baús e retirava lá essas pelotas. Então, abria-se uma só. As outras 2 pelotas ficavam já guardadas para as 2 eleições seguintes. Então, ocorriam eleições a cada 3 anos, né? Então, esse era um sistema interessante. Se vocês buscarem na internet aí,
Vocês vão ver como é, inclusive, bonitas as pelotas, né? E aí, então, essa foi a forma de eleição por 3 séculos no Brasil, né? Aí depois, durante o Império, experimentamos várias formas tanto de votação, formas de votação diferentes, como o depósito disso. Quando a gente tem a Constituição de 1824, que é do Império, a religião católica era a religião oficial, né? Então, o Brasil tinha uma religião oficial. Então, desde a colônia já era um hábito. A eleição começava na igreja e terminava na igreja. Então, primeiro tinha lá uma missa, enfim, a realização aí de uma cerimônia religiosa, aí iam até o espaço onde o eleitor escreveria, então tinha de tudo. O eleitor recebia já a cédula em casa, ou o eleitor era cadastrado no dia da eleição, e aí, então, ou então se pregava na porta da igreja o número de eleitores que poderiam votar, guardavam em baús ainda, se usavam os velhos baús aí da colônia, e depois guardava esse baú na igreja. Então, se dirigia todo mundo lá à igreja e tinha um Te-Deum no final desse processo todo, né? Mas o fato das cédulas terem o nome dos candidatos, isso dava muita confusão. Então, se dizia que o voto era secreto, mas ele era mais ou menos secreto, porque já estava determinado pelo juiz de paz quem vota, já punha lá na lista, então quem não votava não participava, e dava muita briga, dava briga na igreja, os candidatos se agrediam dentro da igreja, sempre foi um processo bem problemático. Aí a gente foi evoluindo, e até o início da República, aí substituíram os baús pela urna de madeira. Um caso interessantíssimo é que até a década de 50, os tribunais regionais eleitorais tinham um profissional para consertar as urnas, porque imagina levar esse monte de urna de madeira para lá e para cá. Então, nos intervalos das eleições, tinha esse profissional que era super valorizado para carregar as urnas de um lado e do outro, né? Ô, Ângela. Imagina. Oi. Deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, o nosso tempo está bem estourado. Vamos prosseguir numa segunda parte na semana que vem, então a partir de, você falou 1850 ou 1850, né? No fim do Império e início da República, mas o conserto das urnas ocorreu até a década de 60. A gente tem fotos desse processo, né? Vamos então semana que vem retomar daí para os dias atuais? Vamos, pode ser? Isso. Tá bom então, querida, muito obrigado. Tem muita história curiosa, essa história de voto formiguinha, urna prenha, sensacionais, né? Sensacionais. E aí é muito interessante porque a gente consegue entender o processo de como chegamos onde estamos e por que tem gente que quer retroceder, voltar ao passado. Semana que vem a gente estende mais, tá bom? Tá bom, bom dia a todos. Bom dia.